Fala galera, eu sou o professor Adriano Peixoto e neste vídeo vamos resolver uma questão que caiu no ITA de 2021. Vamos ao enunciado desta questão. Seja S contido em R o conjunto solução da inequação. Aqui está a inequação, podemos afirmar que. Então as alternativas mostram para a gente quem é o conjunto S. Então eu preciso saber qual o conjunto solução desta inequação aqui. Bom, a inequação que está apresentada aqui é uma inequação que tem uma potência, né, onde a base e o expoente são funções do segundo grau. Tá? Isso aqui é menor ou igual a 1. Primeiramente, a gente precisa observar o seguinte. Para uma potência como essa estar bem definida, a base, que é x² mais x mais 1, precisa ser um número positivo, para que eu tenha uma definição desta potência, ou desta função completa aqui, para todo o conjunto dos reais. E aqui não vamos ter problema quanto a isso, porque se pegarmos aqui x² mais x mais 1 e calcularmos o delta, nós vamos ter um delta negativo. E a concavidade, né, da parábola para esta função é para cima. Então, se a gente for fazer um pequeno esboço do gráfico de x² mais x mais 1, vamos ter uma coisa mais ou menos desse tipo. Ou seja, uma função que é estritamente positiva. Então não vamos ter problema quanto a esta base, tá certo? Agora a gente pode começar a pensar de fato na inequação. Então a inequação é x² mais x mais 1 elevado a 2x² menos x menos 1. Isso menor ou igual a 1. Quando temos uma inequação exponencial, ou seja, nossa incógnita aparece no expoente, a gente sempre tenta igualar as bases, né? Então a gente pode usar aqui a seguinte estratégia: x² mais x mais 1 elevado a 2x² menos x menos 1. Isso é menor ou igual que x² mais x mais 1 elevado a zero. Né? Lembre que toda vez que eu tenho um número não nulo elevado a zero, resultado disso é 1. Então essa aqui é uma estratégia para eu poder igualar as bases. Tá? Quando a gente iguala as bases numa inequação exponencial, apesar dessa aqui não ser uma equação exponencial clássica que a gente está acostumado, a gente, após conseguir igualar as bases, a gente elimina as bases e trabalha com a desigualdade apenas no expoente. Só que temos que ter o seguinte cuidado, tá? Um pequeno rascunho aqui para lembrar do seguinte: quando eu tenho uma inequação exponencial, por exemplo, desse tipo, com as bases iguais, né, a elevado a x menor ou igual que a elevado a y, nós temos duas possibilidades para tirar a base e trabalhar com a desigualdade dos expoentes. Então aqui eu posso ter x menor ou igual a y, uma opção, ou eu posso ter x maior ou igual a y. Isso depende da base, né, para saber se eu vou inverter ou não a desigualdade com os expoentes. A desigualdade será mantida quando a base for o número maior ou igual a 1. E a desigualdade será invertida quando a base for o número entre 0 e 1. Tá certo? Então a gente vai precisar tomar, né, esse cuidado ao olhar para a desigualdade que a gente tem ali. Então, voltando para o nosso problema, temos então dois casos para serem analisados. Tá? Primeiro caso: se x² mais x mais 1 for maior ou igual a 1, nós não vamos alterar a desigualdade, correto? Então nós vamos ter a desigualdade dos expoentes mantida, 2x² menos x menos 1 é menor ou igual a 0. A outra possibilidade é quando o x² mais x mais 1 for menor ou igual a 1. Daí a gente precisa inverter a desigualdade entre os expoentes. Então vai ficar 2x² menos x menos 1 é maior ou igual a 0. E aí nós temos aqui dois, melhor dizendo, sistemas de inequações, né? Sistema número 1, que eu vou chamar esse daqui, sistema número 2, aquele outro. Vamos resolver os sistemas, né, separadamente, e depois a gente faz a união das soluções. Sistema número 1, como que a gente vai proceder? No sistema número 1, nós temos a seguinte situação: x² mais x maior ou igual a 0.
Observe que, né, só o 1 aqui, com o 1 que está à esquerda e o que está à direita, eles vão se cancelar, né? E temos aqui 2x² menos x menos 1 menor ou igual a zero. E aqui, o que a gente precisa fazer é resolver as inequações e fazer a interseção entre as soluções. Resolver as inequações passa por um seguinte processo, né? Encontrar as raízes é o primeiro processo, então eu tenho que dizer quais são as raízes, tanto da primeira função x² mais x e da segunda função 2x² menos x menos 1. As raízes da primeira são menos 1 e 0. As raízes da segunda são menos meio e 1, certo? Aqui eu não estou calculando as raízes, tá certo? Estou supondo aí que a gente já sabe calcular as raízes, eu estou só anotando elas aqui. E vamos usar as raízes para fazer um esboço aqui, né, da solução de cada uma, do conjunto de solução de cada uma das inequações. Então aqui menos 1, 0. Concavidade dessa função aqui é uma concavidade para cima. Então eu posso dizer que acontece uma situação como essa aqui, ó, de menos 1 a 0. Tá? Então, passando pelas raízes. E aqui é menos meio e 1. Então eu tenho uma situação desse tipo, ó, menos meio e 1. Eu tento colocar os números aqui seguindo uma certa ordem para que eu consiga usar os dois eixos traçados para poder chegar na solução final. Tá? Então aqui, menos 1, 0. Eu quero que a minha função seja maior ou igual a 0. Então, maior ou igual a 0 aqui acontece quando, né? Acontece antes do menos 1 e no menos 1, que dá 0. No 0, a função dá 0 e para a direita também, porque o gráfico está na parte de cima aqui, né? Então aqui é positivo e aqui é negativo, né? Então eu quero positivo, então eu quero para fora. E nessa daqui eu quero menor ou igual a 0, então eu quero negativo, então eu vou querer aqui a parte de dentro, né? Porque é a mesma ideia aqui, mais e menos aqui no meio. E então eu preciso agora observar onde está a interseção das soluções, tá? E aqui está bem facinho de observar que a interseção das soluções ocorre neste pedacinho aqui, né? É onde as soluções das duas se encontram. Então vai do 0 até o 1. Então eu vou chamar aqui de solução 1, o intervalo que vai do 0 até o número 1. Então aqui a gente já conseguiu obter a solução do primeiro sistema, tá? O segundo sistema vai ser uma ideia muito parecida, quase que se repete ali a solução, mas tem um pequeno detalhezinho de diferença, que é o seguinte: a gente tem, só olhar ali em cima, nós temos aqui x² mais x, só que agora é menor ou igual a 0, e temos 2x² menos x menos 1, só que em vez de ser menor ou igual a 0, agora ele é maior ou igual a 0. Então as raízes são as mesmas, é tudo a mesma coisa. Então a gente só basta tentar analisar aqui onde a gente vai ter as soluções, tá? Então ó, tudo aqui muito parecido, vai aqui do menos 1 até o 0, e aqui vai do menos meio até o número 1. E onde que a solução aparece? Agora eu quero menor ou igual a 0, então menor ou igual a 0 agora vai estar no meio. Essa é a diferença, o pedaço que a gente não pegou no outro é o que a gente pega aqui. E maior ou igual a 0 vai estar para fora, nesse pedaço aqui, ó. Então só inverteu, né? Como eu estou interessado na interseção novamente, né, porque eu estou trabalhando com um sistema, a interseção das soluções vai aparecer aqui, ó. Aparecer entre o menos 1 e o menos meio, certo? Esse pedacinho aqui é onde está a nossa interseção de soluções. Então a solução 2, que é a solução do sistema 2, vai de menos 1 até menos meio. Bom, e agora o que eu preciso? Eu tenho dois conjuntos que são disjuntos, né? Não tem interseção, é esse aqui, de 0 a 1, tá?
e esse outro aqui que vai de menos 1 a menos meio. Basta agora fazer a união para obter a solução S que foi pedido. Então, é de menos 1 a menos meio, unido com o intervalo 0, 1. Então, isso aqui é o conjunto solução S, que, olhando lá nas alternativas, vamos ver qual que vai ser. Alternativa D. Certo? Então, a gente finaliza por aqui nossa questão. Para continuar vendo o conteúdo do canal, é só curtir, ativar o sininho, tá? E compartilhar aí com os amigos aí para melhorar cada dia mais o conteúdo do canal. Até a próxima.